Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando para gravar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 1º de novembro de 2020, nós vamos estudar o livro do profeta Joel. E o texto básico se encontra no capítulo 2, versículos de 18 a 27. E vamos separar também dois versículos do capítulo 2, os versos 12 e 13. Será o texto em destaque. Nós vamos passar um panorama de todo o livro de Joel, mas o texto básico, o texto separado para que a gente se concentre nele, será o capítulo 2, dos versos de 18 a 27. Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê um dia de paz, uma semana de bênção e nos ajude a viver na sua presença. Livro do profeta Joel. O título da lição de hoje é Joel, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. É um tema atual, porque hoje nós estamos nos aproximando da época em que o Senhor voltará, a época em que ocorrerá o dia do Senhor. Por isso que o profeta Joel é tão atual como foi nos dias em que ele escreveu a sua profecia. Vamos ler o texto do profeta Joel. Capítulo 2, versos de 18 a 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Observem esse verso 27. O que é que o profeta diz a respeito do Senhor? O que é que o Senhor está falando através do profeta para nós, para o povo dele? Verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Os versos 12 e 13, que é o subtexto em destaque para a aula de hoje. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Oremos. Bendito sejas, ó Senhor, nosso Deus e Pai, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, Te agradecemos a saúde, a vida, a paz, o perdão dos pecados e Te pedimos que Tu apliques ao nosso coração o texto da Tua palavra lida, para que a nossa fé seja renovada para a glória do Teu nome. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eternamente. Amém. Livro do profeta Joel. A lição que nós vamos estudar, a lição de hoje, que se encontra no capítulo 2, ou melhor, no livro todo do profeta Joel, nós podemos dividi-la em 3 partes. A primeira parte, o profeta Joel chama o povo a ouvir o alarme, ouvir a trombeta, ouvir o alerta, ouvir o som que chama para a atenção, que chama para o perigo iminente que está se aproximando. Em segundo lugar, a lição pode ser dividida também em renove a sua esperança. Chamou a atenção do povo para atender a trombeta, atender o aviso, atender o alarme e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do povo para renovar a sua esperança. Mas renovar a esperança em quem? Renovar a esperança no Deus que tem o controle de todas as coisas e que tem o controle da situação que o povo está atravessando. E, em terceiro lugar, o profeta, além de chamar a esperança, chamar o povo a ter esperança, chama também o povo a se preparar para o futuro. Por que o profeta chama o povo para se preparar para o futuro? Porque ele anuncia a vinda do dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor vem. E, portanto, o povo de Deus deve se preparar para esse dia. Qual a ligação que tem a profecia de Joel com os tempos que nós estamos atravessando hoje? Ora, nada mais atual do que a mensagem de Joel para os nossos dias. Por quê? Porque nós estamos atravessando um tempo difícil. Da mesma maneira que o povo de Israel passou por esse tempo, por essa dificuldade, nós também estamos passando. Nós estamos vivendo uma crise moral, nós estamos vivendo uma crise de saúde, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos em meio a uma peste, a uma praga, a uma doença que tem dizimado vidas no mundo todo. E, por isso, o tempo que nós estamos vivendo não difere nada do tempo que Joel viveu, o tempo em que ele trouxe a sua profecia para conhecimento do povo. Por isso que o livro de Joel é tão atual, a exemplo dos demais profetas menores, os 2 profetas menores, os quais nós estamos estudando nesse quadrimestre, que trazem mensagens aplicáveis em tudo aos tempos atuais, aplicáveis em tudo à vida da Igreja de Cristo hoje. Portanto, não há que se separar o Velho Testamento do Novo, os profetas do Velho Testamento da mensagem do Novo Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é imutável, ela é permanente, ela é perene. Ela não muda, ela não passa. Ela sempre é atual. Portanto, o que os profetas falaram em séculos passados pode ser aplicado hoje sem dúvida alguma, sem nenhuma dificuldade, porque a mensagem da palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada dia, assim
como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Por isso que o profeta Joel e sua mensagem são tão importantes, é tão atual a mensagem como foi naquela época. Quem foi o profeta Joel? Ora, o profeta Joel, a Bíblia não traz muitas informações a respeito dele, ou melhor, quase nenhuma informação. Apenas diz que ele era filho de Petuel. Quem foi Petuel? Se foi um sacerdote, se foi um homem rico, se foi um lavrador, nós não sabemos. Como também não sabemos quem foi o profeta Joel na sociedade. Nós sabemos que ele tinha conhecimento do serviço do templo. Provavelmente Joel viveu em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém, porque ele conhecia o serviço do templo, como diz a sua profecia. Mas não sabemos se ele era filho de sacerdote ou se ele era alguém do povo, normalmente. Mas também não sabemos quando a profecia foi escrita. Alguns comentadores dizem que ela foi escrita antes da invasão à Síria, por volta de 722 a.C. Ou, outros dizem, ou talvez durante a invasão ou durante o domínio do Império Babilônico na Palestina, por volta dos anos 587. Mas ainda há outros comentadores que dizem que essa profecia de Joel foi escrita no pós-exílio, quando o povo já havia retornado para Jerusalém, quando o povo já havia retornado para retomar a nação judaica. Então ele seria mais ou menos por volta de 520 a.C., quase ao mesmo tempo do profeta Malaquias, os profetas pós-exílio. Então seria esse tempo, mas nós não sabemos. Sabemos apenas que a profecia foi escrita e a profecia fala a respeito do povo e a respeito da esperança que o povo deveria ter no Senhor e a respeito do dia do Senhor que viria. Portanto, o profeta Joel é um profeta tanto messiânico quanto apocalíptico. Por quê? Porque ele falou a respeito do Senhor, falou a respeito da vinda do Senhor e falou a respeito dos fatos futuros, o que haveria de acontecer. Portanto, nós sabemos que ele é um profeta que pode ser enquadrado junto com o profeta Daniel, junto com o profeta Zacarias, junto com o profeta Ezequiel, profetas que falaram sobre os tempos finais, sobre os dias do fim. Esse é o profeta Joel que nós estamos estudando nesta manhã. Já dissemos que o profeta Joel foi um profeta que escreveu a sua profecia sem se saber qual o período exato. Também não sabemos quem era Joel, a não ser um profeta. Mas conhecemos o conteúdo da sua mensagem. E esse conteúdo da mensagem, ele tem um impacto muito grande sobre a igreja atual. Por quê? Porque ele fala a respeito do derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Nós encontramos ainda no capítulo 2 dessa profecia, Joel falando a respeito do derramamento do Espírito. Ele fala sobre isso no capítulo 2, a partir do verso 28. Acontecerá depois. Depois de quê? Depois de tudo isso que ele falou sobre a invasão dos gafanhotos, que ele fala isso no capítulo 1, depois da dificuldade que o povo atravessou, sofrimento, todos os problemas que o povo atravessou com a invasão dos gafanhotos, Joel fala, depois destas coisas, depois de todo esse sofrimento, ele diz, e acontecerá depois de tudo isso que eu citei, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? Os dias finais, os dias do tempo do fim. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observe que essa mensagem de Joel tem paralelo com a mensagem do livro do Apocalipse. O que nós lemos e estudamos no Apocalipse algumas aulas atrás, nós vemos Joel falando aqui sobre o tempo do fim, sobre os sinais do tempo do fim e sobre o que antecede esses sinais, que é a chegada ou o derramamento do Espírito sobre a igreja, sobre o povo de Deus. O Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus Cristo, viria para ser o Consolador que ficaria conosco até o fim. E Joel anuncia a vinda do Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes, lá em Jerusalém. Portanto, ele é um profeta messiânico. Ele é um profeta que fala sobre as coisas que aconteceram e que acontecem durante o período do Novo Testamento. Assim, o profeta Joel não pode ser desprezado como apenas um profeta da velha dispensação, mas sim um profeta que liga a velha dispensação à dispensação nova do Espírito Santo, a dispensação da lei com a dispensação da graça. O profeta Joel faz essa ligação. Ele é um dos profetas que faz essa ligação. Por quê? Porque a Bíblia não é separada, a Bíblia não tem separação, ela é uma unidade. Tanto a lei e os profetas, quanto o Novo Testamento, são indissociáveis, são inseparáveis. O que você quer saber a respeito do tempo do fim, você também encontra nos profetas do Velho Testamento. Portanto, é importante o estudo de Joel. O alerta. Ouça o alarme. Primeiro ponto. Um ataque real. O ataque dos gafanhotos, que é tomado alegoricamente para prever ou anunciar a vinda dos inimigos do Império Assírio para invadir Israel, para dominar Israel. Alguns estudiosos, alguns teólogos fazem essa ligação, essa aplicação, que o ataque dos gafanhotos preveem ou indicam o ataque do Império Assírio sobre Israel. Mas outros comentadores dizem que esse ataque dos gafanhotos é um ataque real. Houve uma praga de gafanhotos na época do profeta Joel sobre o povo hebreu, ou sobre o povo judeu, naquela época. Porque o Joel faz uma descrição desse ataque muito nítida, muito clara, de quem são esses exércitos que atacam o povo. Ele fala a respeito do tipo de gafanhoto. Ele mostra um exército organizado, um exército, batalhão após batalhão, invade o território do povo judeu e faz uma destruição sobre tudo que se encontra e pode ser comido, como, por exemplo, toda a lavoura, todas as árvores frutíferas, todo o pasto para os animais, incluindo também as roupas estendidas no varal. Tudo que for possível de ser comido, de ser destroçado, de ser devorado, os gafanhotos fizeram lá em Israel. E então ele diz, no verso 4 do capítulo 1,
o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. E aí, na sequência, ele vai chamando a atenção das pessoas que eram responsáveis pela lavoura, que eram responsáveis pela colheita da uva, que eram responsáveis pelas frutas, e diz que todos deveriam prantear, todos deveriam chorar, todos deveriam uivar pelo sofrimento que estava sendo causado ao povo pela praga dos gafanhotos. E ele chama os gafanhotos de um exército poderoso. Ele chama de um povo. No verso 6 ele diz: veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. E ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e seus sarmentos se fizeram brancos. E ele fala até que a casa do Senhor sofreu com isso. Por quê? Porque as ofertas não puderam ser trazidas para a casa do Senhor para o sacrifício. Ele diz no verso 9: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. E aí ele diz que sobre o campo pereceu toda a messe. Ou seja, não há produção no território de Israel. E aí ele manda que o povo se arrependa, que o povo cinja os lombos de pano de saco e lamentem. Sacerdotes, uivai, esse é o verso 13. Ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Aí ele manda no verso 14: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Aí ele já fala a respeito do dia do Senhor. Ele faz um preâmbulo. Ele diz que o sofrimento que o povo está passando é parecido com o que a terra vai passar no dia do Senhor, quando o Senhor voltar. O sofrimento que haverá na terra, a tribulação que haverá na terra, tem uma amostra no sofrimento que o povo está passando na época, ou nessa época, da invasão dos exércitos inimigos, ou da invasão dos gafanhotos, como queiram pensar. Então, houve realmente um ataque de gafanhotos e era um exército muito grande, a quantidade muito grande, bilhões de gafanhotos atacando o território, atacando toda a colheita, atacando toda a folha, toda a árvore que tinha folha para destruir, para comer. Então vinham como nuvem, escureciam o céu de tão grande quantidade que havia. E tudo que eles encontravam pela frente que fosse possível devorar, eles devoravam. Então, um tipo de gafanhoto vinha sucedido por outro tipo. Um gafanhoto mais feroz, mais devorador, vinha após o outro tipo de gafanhoto. Por isso que ele chama de exército, exército organizado. Um exército poderoso, com dentes como de leão. Essa praga de gafanhotos, nós já temos conhecimento que aconteceu lá no Egito. Foi uma das pragas que foram lançadas sobre os egípcios, praga de gafanhotos. E ela se repete
E essa praga de gafanhotos do Egito se viu como meio de disciplina de Deus para com os egípcios. Aqui, a praga de gafanhoto está sendo disciplina para o povo judeu, também servindo de modo de disciplinar o povo judeu, chamar o povo judeu ao arrependimento. Então, essa praga tem uma aplicação espiritual, à medida em que mostra que Deus está preocupado e atento à rebeldia, atento à desobediência do povo e tenta e busca chamar o povo ao arrependimento através dessa disciplina, através dessa praga. E aí o profeta faz esse alerta para o povo, dizendo: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte, ou no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ora, o que é que o profeta está dizendo? Preste atenção, vocês estão desatentos, vocês estão vivendo como se o Senhor não existisse. Preste atenção que o dia do Senhor está próximo e já vem. Mudem de atitude, mudem de conduta, alertem para o que eu estou avisando, para o que eu estou chamando a atenção de vocês. Nós sabemos que as sentinelas tocavam as trombetas para avisar a presença de um exército inimigo. E essa alegoria de tocar a trombeta, o profeta usou, dizendo que a trombeta estava tocando, chamando a atenção do povo para se arrepender da sua vida devassa. Quando um sentinela soava o alarme, a prudência mandava que os homens pegassem suas armas para se defender. Mas, se é da parte de Deus o castigo ou a disciplina, como é que eles poderiam se defender dessa invasão ou dessa praga? Ora, só tinha uma forma, e o profeta chama a atenção: humilhação, arrependimento. Como ele diz, rasgando as vestes e lançando cinza sobre a cabeça, convertendo-se de todo o coração, com jejuns e com choro, com pranto. Ele chama a rasgar o coração e não as vestes, convertendo-se ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, qual é a atitude que o povo deve ter num momento como esse? É de arrependimento, de mudança de mente, deixando as aparências religiosas e buscando a humilhação de coração, para que o Senhor se compadeça do povo e mude a sorte do povo. Então, Joel foi nada mais, nada menos do que um evangelista no Velho Testamento, apontando para o caminho que conduz à salvação, o único caminho, que é voltar-se para o Senhor. E o profeta Joel serviu de modelo para o apóstolo Paulo, quando ele ensina em Romanos 13, dizendo: eis que vem a destruição e o juízo, e a única esperança de salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz isso fazendo um paralelo com o profeta Joel, que anunciou também que deve-se voltar o coração para o Senhor, arrependendo-se e mudando de atitude diante dele. E Joel, por outro lado, também diz que, fazendo isso, a esperança deve ser renovada.
Nós sabemos que Jerusalém se orgulhava de ter uma religião, o povo judeu se orgulhava de ter uma religião, de sediar a religião judaica, mas a fé estava praticamente desaparecida. O sagrado passou a ser profano. Os sacrifícios e os rituais, os cultos no templo não eram mais agradáveis ao Senhor. E então as últimas esperanças de mudança com uma religião dessa desapareceram. E Joel chama a atenção, dizendo que algo ruim, algo pior estava por vir. Mas ele dá ao povo a esperança de que o Senhor vai mudar a sorte do povo, se o povo se arrepender, se o povo mudar de conduta, se o povo se voltar para Deus, se o povo buscar com arrependimento, com choro, com jejum, buscar o Senhor. Ele diz, no capítulo 2, 18 e 19, ele diz: o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Por isso que os comentadores dizem que esse texto data de depois do exílio, quando o povo já havia retornado para a terra, e o Senhor promete fartura, o Senhor promete restaurar toda a colheita, promete restaurar todo o ambiente favorável ao povo. Mas, e mesmo que não tenha sido, há uma promessa, há uma esperança que se o povo voltar o coração, a sua atenção, o seu culto para o Senhor, como um culto verdadeiro, um culto espiritual, o Senhor muda a sorte do povo. Mudou a sorte do povo, mas muda também a nossa sorte hoje. Aquele que busca ao Senhor, aquele que é temente ao Senhor, não lhe faltará o pão na mesa. O Senhor estará sempre com ele, cuidando dele, livrando-o do mal, orientando os seus passos e abençoando a vida daquele que teme ao Senhor. Foi assim no tempo dos judeus no Velho Testamento, é assim no tempo de hoje para a igreja. Muda a sorte do povo, muda a sorte do que teme ao Senhor, do que é alguém que tem fé, que confia nas providências e na ação do Senhor sobre sua vida. Renove suas esperanças, arrependam-se e haverá restauração na proporção das bênçãos que tínhamos outrora. É o pensamento de quem se volta para o Senhor. O profeta Joel nos diz isso, nos mostra como quem vive para o Senhor recebe bênçãos, tem a ajuda, tem a assistência plena do seu Deus. Esse apelo de Joel ainda ecoa hoje como a única esperança neste mundo em caos. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, pois Deus renova a esperança de todo aquele que o invocar com o coração arrependido, prometendo: restituir-vos-ei, ou seja, darei de novo, farei restituição do que você perdeu, do que lhe foi tirado. Também é hoje, também serve para os nossos dias. A mensagem de Joel também é aplicável à Igreja de Cristo hoje em dia. Prepare-se para o futuro, em terceiro lugar. Nós vimos que o profeta chamou a atenção ao povo através do aviso. O profeta disse que o povo, apesar do que estava passando, deveria ter esperança de dias melhores, ter esperança da ação de Deus para restaurar a sua sorte. E agora o profeta Joel nos aponta
para o futuro, dizendo que nós devemos nos preparar para o futuro. Ora, no passado, Deus estabeleceu aliança com Israel para tornar Israel o reino messiânico de testemunho perante as nações, mas Israel rejeitou o governo divino e escolheu outros reis, outros deuses sobre si. Quando se cumpriu a profecia, os israelitas mataram o Messias, que rogou por eles da cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Mais uma vez foi reaberta a oportunidade de abraçarem o reino messiânico, com a descida do Espírito Santo, com provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ainda o rejeitaram. Isso já no Novo Testamento. E Joel fala a respeito da descida do Espírito Santo. A visão de Joel aponta o surgimento de um novo povo, no caso a igreja, chamado para anunciar e preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, composto, esse reino, por todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É quem vai compor ou quem compõe o reino de Deus atual. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? Diz o profeta lá atrás. Mas nós sabemos que a igreja anuncia, que a igreja prega, que a igreja chama ao arrependimento. E todo aquele que se entregar a Jesus Cristo participará do reino messiânico. Terá parte com Jesus Cristo. E essa mensagem de Joel é aplicável para hoje, para a preparação do reino futuro, do reino celestial, do reino eterno do Senhor. A mensagem ou a revelação do profeta Joel, as revelações do profeta Joel, aponta para os seus dias e usa a praga de gafanhotos como alerta da chegada de um poderoso inimigo vindo do norte, que tanto poderia ser um novo enxame de gafanhotos, como um inimigo humano, um reino militar. Pode ser que ele tenha feito alusão ao Império Assírio ou ao reino babilônico, não sabemos, mas sabemos que ele chama a atenção, ou chamou a atenção do povo para o inimigo que viria sobre Israel. Mas também, aqui que importa para nós, suas mensagens, suas predições, também observavam, apontavam, vislumbravam acontecimentos longínquos de muitos séculos à frente, como o dia de Pentecostes, e à nossa frente ainda o dia final, o Armagedon e o dia do Senhor, a batalha final que está descrita no livro do Apocalipse, e também a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo, voltando para julgar as nações e instalar o seu reino eterno. Aí vem a pergunta que nós podemos fazer para cada um de nós. Você está preparado para o dia do Senhor? O profeta Joel chamou cada um a se preparar para o terrível dia do Senhor. A pergunta para nós é: a igreja está preparada para o dia do Senhor? Está preparada a igreja para suportar a oposição e a perseguição prevista para os últimos dias? Nós já estamos vendo a perseguição contra os cristãos na face da terra. A cristofobia, que é ojeriza a tudo que represente Jesus Cristo. Nós já estamos vendo isso acontecer.
é o início da oposição mais ferrenha, mais severa contra o povo de Deus. Então a pergunta é: a igreja está preparada para enfrentar, para sofrer e suportar essa oposição, essa perseguição e perseverar até o fim? Até o fim? A igreja está preparada para encontrar-se com o Senhor no dia do juízo final ou no dia da vinda dele? 3 perguntas que nós queremos deixar para cada um de nós que participa desta aula, para cada um de nós que segue o Senhor Jesus Cristo. A primeira é: você está preparado para o dia do Senhor? Você está preparado para suportar as agruras, as perseguições, a oposição à sua fé e perseverar na fé? E por fim, por último, você está preparado como igreja, como servo do Senhor, para encontrar-se com Ele na sua vinda? Para reunir-se com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja? É para reflexão. São 3 questões para que nós reflitamos nelas e busquemos responder individualmente se estamos ou não preparados para isso. Se estamos preparados, o Senhor nos abençoe. Se não estamos preparados, preparemo-nos. Preparemo-nos mediante a leitura da palavra, mediante o jejum, mediante a oração incessante e mediante a prática das obras de justiça, para que o Senhor nos encontre como servos bons e fiéis. Mas nós podemos dizer que a mensagem de Joel, mesmo trazendo fatos difíceis de serem encarados, previsões complicadas de sofrimento, de angústia, de perplexidade, até de desesperança no início, quando se fala da invasão dos gafanhotos, também é uma mensagem que renova a confiança de todo aquele que espera pelo estabelecimento do reino do Senhor, do reino celestial de Jesus Cristo, onde a sua vontade soberana e absoluta será executada na terra, como é feito no céu, segundo nós temos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a mensagem. Esse pedacinho final que eu acabei de citar era a esperança do nosso irmão amado, reverendo Russell Shedd, quando ele diz assim: finalmente, a mensagem de Joel renova a confiança de todo aquele que espera pelo estabelecimento do reino divino, onde sua vontade soberana e absoluta será executada na terra como é feita no céu. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança de que o Senhor, como soberano do universo, não nos deixará desapontados, mas fará executar a sua vontade para a glória dele e para o bem da sua igreja, da qual nós fazemos parte. Que ele nos abençoe, nos faça compreender essa mensagem do profeta Joel e aplicá-la aos nossos corações para a honra e glória dele e para o bem da sua igreja. O Senhor seja com todos e nos dê uma semana de paz e de bênçãos. Amém.